A situação na Ucrânia está atingindo um nível crítico, com desenvolvimentos que abalam não só o país, mas toda a Europa. Enquanto o mundo observa, os eventos se desdobram em um ritmo alarmante, revelando estratégias, ataques brutais e manobras políticas que podem redefinir o futuro do conflito. E você precisa estar por dentro de cada detalhe, porque o que acontece hoje na Ucrânia e na Rússia afeta diretamente o amanhã de todos nós. A noite foi implacável para os civis ucranianos. No último ataque ao Oblast de Zaporizhzhia, bombas de fragmentação ceifaram a vida de 16 pessoas e deixaram outras 35 feridas. Não foi um incidente isolado. Em apenas uma noite, o inimigo bombardeou a região 8 vezes, usando munição FAB, que arrasou desde uma colônia penal até residências próximas. Andriy Yermak, chefe da administração presidencial ucraniana, não teve dúvidas. Mais uma vez, Moscou cometeu um crime de guerra, demonstrando que não há limites para sua crueldade. Enquanto isso, o regime de Putin, que já ameaça indireta até os Estados Unidos por meio de aliados duvidosos, segue impune, mas por quanto tempo? A comunidade internacional precisa agir com força, aplicando sanções econômicas e militares que desmontem a máquina de guerra russa. O risco de uma escalada envolvendo a OTAN é real, especialmente com a Coreia do Norte sendo cortejada para entrar no conflito. A hora de conter essa ameaça é agora. Mas a violência não para por aí. Em Kamiansk, no Oblast de Dnipropetrovsk, um hospital, incluindo a ala de maternidade, foi atingido. O resultado: 3 mortos, entre eles uma jovem de 23 anos, grávida. 5 feridos completam o quadro de horror. Um pai, que havia chegado do trabalho para ajudar a filha, agora chora a perda irreparável. Enquanto isso, Zelensky faz uma conexão crucial. Esses ataques começaram justamente após o presidente dos Estados Unidos sinalizar que o ultimato ao Kremlin poderia ser antecipado. Coincidência? Difícil acreditar. A Rússia, por sua vez, está com os nervos à flor da pele. E não é só nos aeroportos que o caos se instala. Drones ucranianos atingiram a estação ferroviária de Saus, no Oblast de Rostov, paralisando o tráfego pela 4ª vez em um mês. 45 bombeiros e 12 viaturas lutam contra as chamas, enquanto 9 trens de longo percurso acumulam atrasos de mais de 4 horas. Esse não é um caso isolado. Nos últimos 30 dias, alvos como as estações de Pechanokopsk, Kamenolomny e o trecho Lishaya-Zanchalovo já haviam sido atingidos, causando atrasos de centenas de trens e milhares de passageiros reféns de um sistema em colapso. A pergunta que fica: até quando a Rússia conseguirá sustentar essa logística de guerra? E como se não bastasse, a Aeroflot enfrenta seu segundo dia de paralisação total após um ciberataque devastador na segunda-feira. Especialistas calculam prejuízos entre 250 milhões e vários bilhões de rublos só no primeiro dia. Bilhetes não vendidos, voos cancelados, sistemas em frangalhos, a conta é salgada, e o pior pode estar por vir. Enquanto isso, a Ucrânia corre contra o tempo para não perder um apoio vital. A União Europeia ameaça suspender a ajuda financeira se a Lei 12.414, que enfraquece as agências anticorrupção, entrar em vigor. O alerta já foi dado, a Comissão Europeia notificou as autoridades ucranianas, e a votação para reverter esse quadro está marcada para esta quinta-feira. Mas há um problema: deputados do Partido Sluya Narodu podem boicotar a sessão. Se a independência do NABU e da SAP não for restaurada, ou se for feita de maneira superficial, Bruxelas não hesitará, o fluxo de recursos será cortado. A Ucrânia não pode se dar ao luxo de perder esse respaldo agora. Os acidentes, por outro lado, parecem se multiplicar na Rússia. Desta vez, foi uma colônia penal no Oblast de Volgogrado que virou palco de uma explosão de gás, deixando 4 detentos feridos com queimaduras graves. Não é um caso isolado. Apenas no último sábado, um incêndio em Saratov matou 7 pessoas e feriu outras 16, além de deixar dezenas desabrigadas. O ministro das Situações de Emergência, Alexander Kurenko, ex-assistente pessoal de Putin, finalmente apareceu em um dos locais. A cena lembra os anos 90, quando explosões suspeitas serviam a interesses políticos. Será que a história se repete, ou é apenas o preço de 25 anos de instabilidade sob o comando de um único homem? Mas o que mais chama a atenção é o novo acessório dos guardas de Putin. Durante as comemorações do Dia da Marinha Russa em São Petersburgo, especialistas notaram algo inusitado. Um dos agentes da FSO carregava um dispositivo que parece ser um sistema antidrones FPV. Seria o ditador russo realmente temeroso de um ataque?
Ou é apenas mais uma camada de paranoia em um regime que já não confia nem em suas próprias sombras? E as revelações não param por aí. Serviços especiais russos tentaram eliminar um dos comandantes mais respeitados da Ucrânia, Sergei Filimonov, líder do batalhão Lobos da 20. O plano, no entanto, foi frustrado pela SBU. Um agente do FSB recrutou um morador de Dnipropetrovsk, fazendo-se passar por funcionário da segurança ucraniana. A armadilha? Acusar a vítima de financiar as tropas russas por meio de um suposto esquema de drogas. O homem, convencido de que estava agindo contra um traidor, alugou um apartamento em Kiev para monitorar Filimonov. Só que, no momento de executar a missão, foi detido com a arma na mão. Esse mesmo esquema já havia sido usado em maio, em uma tentativa fracassada contra Sergei Sternenko. A tática é clara: infiltrar, manipular e eliminar. Mas, desta vez, a SBU estava um passo à frente. Cada detalhe desses eventos é crucial, e você não pode ficar de fora. Sua participação faz a diferença. Ao curtir, comentar, compartilhar ou assistir até o fim, você ajuda a levar essas informações a milhares de pessoas que precisam saber a verdade. Não é só sobre estar informado, é sobre mudar o curso da história. Acompanhe conosco, porque o que está em jogo é muito maior do que imaginamos. A escalada não para. E desta vez, o tabuleiro geopolítico ganha um movimento que pode redefinir o equilíbrio de poder global. Fontes estratégicas, como a Bloomberg, revelam um fato explosivo: os Estados Unidos podem ter reposicionado armas nucleares táticas no solo britânico pela primeira vez em 17 anos. Não é especulação, é um sinal de alerta vermelho. O indício? Um voo deliberadamente exposto de um avião de transporte da Força Aérea Americana, saindo da base aérea de Kirtland, no Novo México, com destino à base britânica de Lafayette. A aeronave pertence a uma unidade especializada no manejo de ogivas nucleares, e seu transponder esteve ligado durante todo o trajeto, uma mensagem clara, quase provocativa. Não foi um erro. Foi uma demonstração calculada de força. Por que agora? Porque Washington não está brincando. Enquanto a Rússia intensifica suas ameaças e movimenta suas peças no leste europeu, os Estados Unidos respondem com um recado inequívoco: não recuaremos. Nossa presença nuclear na Europa não só permanece como se moderniza. As suspeitas apontam para as novas bombas termonucleares B-61-12, armas de precisão cirúrgica, com potência ajustável entre 0,3 e 50 quilotons, capazes de atingir desde bunkers militares até metrópoles inteiras. E o pior, elas foram projetadas para serem lançadas pelos caças F-35A, já em operação em vários países da OTAN. Ou seja, a Europa está se tornando um campo minado nuclear disfarçado de paz. Mas enquanto o mundo observa o xadrez das superpotências, a violência irrompe onde menos se espera. Nova York, coração financeiro do planeta, virou palco de mais um massacre absurdo. Um homem armado com um fuzil M4 e pistolas invadiu um arranha-céu em Manhattan, ceifando 4 vidas, entre elas, a do policial Islam, da NYPD. O atirador, Shane Tamura, 27 anos, tinha histórico de distúrbios psiquiátricos documentados, mas isso não impediu que seu ataque deixasse um rastro de sangue em um prédio que abriga desde gigantes do mercado financeiro até a sede da NFL. A polícia não teve tempo de reagir. Tamura tirou a própria vida, levando consigo as respostas que poderiam explicar por que escolheu aquele local, naquele dia. Enquanto isso, do outro lado do globo, a natureza mostra sua fúria sem aviso. A cheia do rio Qinggui, na China, já deixou 30 mortos e forçou a evacuação de 80 mil pessoas. Águas que deveriam dar vida se transformaram em uma parede de destruição, arrasando tudo em seu caminho. Você percebe o padrão? Crises se multiplicam, sejam elas orquestradas por governos, desencadeadas por mentes doentes ou impostas pela própria terra. O mundo não está apenas mudando. Está desmoronando em tempo real. E a única forma de não sermos engolidos pelo caos é ficar unidos, informados e ativos. Se este conteúdo chegou até você, não foi por acaso. Compartilhe. Comente. Reaja. Cada clique se amplifica a verdade para alguém que ainda está no escuro. Porque quando a história estiver sendo escrita, você não vai querer ter ficado em silêncio. Até a próxima. E que as notícias que chegarem até você sejam menos sombrias do que as de hoje. Mas esteja preparado, a tempestade ainda não passou.